Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar podendo aqui falar com os senhores e pedir para que isso fosse feito exatamente para manifestar a minha preocupação com um certo ponto, mas antes eu não poderia deixar de deixar claro o meu respeito pelo Legislativo, dizer que faz tempo que eu estou de voltar aqui, acho que vim na posse e não voltei mais. Tive contato com alguns vereadores, estou sempre à disposição, já me coloquei claramente a respeito disso, para qualquer tipo de esclarecimento, até manifestação a respeito de como funciona o sistema, né, a necessidade de integração entre os poderes, a harmonia, o sistema processual, como é que funciona, porque muitas vezes os senhores passam 4 anos aqui e, às vezes, apesar de estar compondo um dos poderes da República, não tem conhecimento pleno, né, com todo respeito, lógico que alguns têm, porque é eminentemente jurídico, esse conhecimento de como funciona o sistema, de como funciona a República, de como funcionam os poderes e como que é necessária essa harmonia. Então, é com o maior respeito que eu cumprimento o Legislativo e reafirmo que, no meu ponto de vista e na maioria de quem estuda sobre o sistema, sobre a República, sobre democracia, é o poder que mais bem representa a população, o povo, porque ele é fatiado de diversas formas para representar bem o povo, diferentemente do Executivo, que em cada órgão da federação, conforme a distribuição que existe, é representado por apenas uma pessoa, né? O Judiciário, então, nem se fala, porque o Judiciário, na sua grande maioria, o juiz não é eleito pelo povo, né? Ele é escolhido por concurso público, salvo algumas exceções, como da Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, e 1/5 de todos os tribunais. Então, eu, com a devida vênia, peço para saudar os senhores e dizer do meu respeito que eu tenho pelo Legislativo, por essa casa, portanto. O meu pedido para estar aqui, eu não vou tomar muito tempo dos senhores, ele foi feito de última hora, exatamente porque eu, como juiz da primeira vara criminal, uma das minhas incumbências é fazer inspeção em presídio ou em cadeia pública, onde não há presídio, e isso é feito mensalmente. Feito isso, são prestadas informações para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um órgão do Judiciário, que fica situado em Brasília, possui 15 membros e tem como uma de suas funções traçar diretrizes para o Judiciário, fiscalizar questões de preso, punir juízes incorretos, servidores incorretos também. Então, é uma das funções desse órgão, o CNJ. E a partir, portanto, da última visita que eu fiz até nosso local aqui, que não dá nem para conceituar como cadeia, né, porque tem uma dificuldade de definição jurídica disso, porque já entro direto no tema, porque onde tem presídios, como é o caso aqui mais próximo, Cacilândia, uma vez preso o sujeito, ele é encaminhado de imediatamente, praticamente, só tem horários para dar entrada por segurança mesmo, no presídio. Um presídio de Cacilândia costuma ter, quando eu trabalhei lá, eu fui juiz em Cacilândia por 5 anos e pouco, tinha 140, 130 presos. Hoje tem 180, 190, é a média. O espaço não aumentou. A capacidade que tem lá para pessoas presas é de 80 pessoas, creio que não tenha havido mudança nenhuma. E esse cenário se repete no país inteiro, né? Falta espaço para preso. Então, no país, ou falando só de Mato Grosso do Sul, os presos, uma vez a pessoa presa, lembrando que preso, nunca existe uma prisão por si em flagrante, a prisão em flagrante já tem que ser convertida em prisão provisória judicialmente.
A Constituição impõe que, uma vez uma pessoa presa, tem que ser comunicado a um juiz imediatamente. E existe no país inteiro juiz de plantão o tempo inteiro. Aqui em Chapadão, por exemplo, agora deve estar de plantão eu ou outro, a partir de 19 horas até meio-dia do dia posterior. Nos fins de semana, começa, então, a partir de 19 horas até meio-dia de segunda, o plantão passa a ser regionalizado. Ele vai de Cacilândia, Chapadão, até Costa Rica. Então, o juiz torna-se um juiz com jurisdição regional. E, uma vez presa a pessoa, então, é comunicada essa prisão a ele, ou um infrator adolescente, e isso tem que ser convertido em prisão provisória, denominada preventiva ou temporária, pelo juiz em outras 24 horas. Então, esse trabalho é constante. Esse fim de semana eu estive de plantão. Eu trabalhei em 6 processos. Sexta à noite, sábado à noite e domingo de noite, de tarde para de noite. Normalmente, como acontece, eu creio, nos hospitais, os problemas só chegam à noite, nos fins de semana. Então, as urgências ocorrem assim. E, uma vez presa essa pessoa, então, por meio de flagrante convertida em prisão preventiva, ou por meio de uma prisão preventiva decretada sem flagrante, o sujeito é encaminhado, então, àquelas celas que tem aqui na Polícia Civil. Ocorre que manter esses presos custodiados ali depende de gente, porque eles dependem de assistência para comer. Isso faz com que, quem nunca conheceu a cela, a divisão delas é mais ou menos assim. Imaginam 3 compartimentos, um do lado do outro, com a porta toda para o mesmo lado, e na frente dessas 3 portas, portanto, tem um corredor. Um corredor de 1,5 metro, por aí, de largura, talvez 2, não tenho certeza das dimensões. Então, tem que levar comida para ele, tem que dar assistência se tem algum com problema de saúde, tem que ser chamado médico ali, tem que ser tirada essa pessoa da cela, né, porque são pessoas, seres humanos que estão ali e precisam do mínimo, né, para não dizer o máximo, de dignidade, apesar de estarem presos, né. E dignidade nesse país para preso é uma coisa que a gente não consegue, como em diversas outras áreas, cumprir o papel constitucional, legal, que está imposto, que é direito deles. Então, precisa ali de gente para cuidar de gente, né? E a Polícia Civil não é função dela fazer isso. E todas as vezes que há esse desvio dessa função, que a função da Polícia Civil é investigativa, é investigar, né? Ela é denominada Polícia Judiciária, então ela investiga. Uma vez registrado um BO, uma vez presa alguém, ela assume, um delegado assume a presidência de um inquérito, que é supervisionado por um juiz, por um promotor de justiça, e todas as medidas que tem dentro daquele inquérito são pedidas para um juiz. Então, o juiz atua na fase de inquérito. Se tem lá um inquérito, uma investigação, seja flagrante ou qualquer outro tipo de prisão, iniciado daquele jeito ali, por flagrante ou por outro meio, é pedido uma busca e apreensão na casa da pessoa, aquilo vai um pedido para um juiz. Como eu disse, no flagrante, vai o pedido para o juiz para converter a prisão em flagrante em preventiva. Muitas vezes o juiz não converte. E aí vem aquela crítica sempre da imprensa, e o povo não consegue entender, a polícia prende, o juiz solta, mas o juiz está cumprindo, compete a ele fazer aquilo, então ele tem que ver se está presente os requisitos legais para alguém ser mantida presa, né? Ser mantido preso ali. Então, enquanto essa pessoa está presa ali, a Polícia Civil que tem cuidado desses presos no estado inteiro. E isso faz com que eles deixem de exercer o seu papel fundamental, o seu mistério institucional, e, então, atrasa-se inquérito, atrasa-se investigação, não se finda o inquérito. Então, eu estou aqui para conclamar, para pedir aos senhores que exerçam o seu papel político, constitucional, e com essa força política que é formada por essa massa, né, pelos senhores que estão aqui representando o povo, ajudem de alguma forma o município, né,
a fazer com que venha para cá, por exemplo, então são sugestões, agentes da AGPEM, que é a agência, que é uma autarquia, né, agentes da AGPEM, para que faça, talvez, esse serviço que está sendo feito pela Polícia Civil, em prejuízo das investigações, em prejuízo da segurança pública, lá dentro da própria delegacia, para que faça talvez 2, 3 agentes ali. Não precisaria uma estrutura imensa, igual é uma AGPEM que tem em Cacilândia, que deve ter uns 30 servidores, talvez, eu não sei, estou falando aqui 20, talvez, agentes que cuidam daqueles presos. Então, para que seja essa, por exemplo, uma alternativa, né? Por quê? Até porque, quando eu me lembro que participei ativamente da construção da delegacia, teve um papel ali de cobrança do judiciário sempre, porque pode ser interditado um presídio ou uma cadeia. Foi pedido a interdição daquela delegacia antiga, porque ela não tinha condição mínima de se manter presa ali. Eu me lembro que o Ministério Público pediu para mim, uma vez, caiu para mim, é da primeira vara, da qual eu sou titular, então é privativo a decisão daquele juiz, né? A interdição daquele local. Eu nem me lembro o que eu decidi na época. Eu sei que eu sempre participei. E depois, enquanto o judiciário, existe uma comissão de execução penal chamada COVEP, eu fui encarregado de estar fiscalizando aquela obra, de estar comunicando para o tribunal, fazendo contato com o executivo para ela andar. E ela andou e está ali, logo depois de inaugurada, já deu o problema que todo mundo conhece, de evasão de presos, de rebelião, porque preso é um sujeito complicado de tratar com ele. Ele está ali contra a vontade dele, né? E dizem que perder a liberdade e a vida é a pior coisa que pode existir na face da Terra, né? Então, eu estou aqui para solicitar aos senhores encarecidamente, porque a gente participa disso, é papel nosso também, e nessa última estada minha lá, e em contato com o doutor Mansur, hoje, perguntei se ele poderia vir comigo aqui, ele disse que tem marcado com os senhores uma reunião, falei para ele se eu não botaria o carro na frente dos bois e se eu poderia vir aqui com tranquilidade. Ele falou, claro que seria importante que eu viesse, porque eu não poderia participar dessa reunião, parece que ele marcou para quarta ou quinta com os senhores, ou estaria sendo marcado isso, e eu não estarei na cidade nesses dias, de quarta até domingo. Então, senhores, eu estou aqui para, e repito, mais uma vez, para pedir isso para os senhores. Tá vencendo meu tempo aqui? Mas é basicamente isso, senhores. Então, com todo o respeito que a gente tem, pretendo fazer uma visita ou convidar para ir até o fórum também o prefeito para sugerir esse mesmo tipo de conduta, né, esse tipo de investidura, para que corra atrás disso, porque é muito importante, porque além de ter deficiência de servidores do meio de segurança pública, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil, eu não tenho dúvida nenhuma que eles, despendendo o tempo deles para cuidar de preso, então torna altamente prejudicial ao inquérito. Tanto é verdade que houve mutirão regional para resolver problemas de inquérito daqui. Então, outros delegados trabalharam, pelo menos para relatar, para diligenciar processualmente, dentro do próprio inquérito, dando algum despacho, fazendo alguma coisa, para o inquérito terminar, porque tinha coisas muito antigas. Hoje eu ainda dei decisões recebendo denúncia que o fato é de 2011, 2009. Então, veja tanto de coisas sem apuração que existem por problema de estrutura, falta de policial. E os poucos que têm ainda são alvo desse desvio de função, né? Então, eu tenho certeza que, com o empenho dos senhores, o governador é sensível à segurança pública e a cidade é forte politicamente, eu tenho certeza que a gente pode melhorar bastante isso. Então, esse é o meu pedido, é o motivo da minha estada aqui, e fico à disposição para os senhores, para alguma questão.